Inês, aí, boa noite. Hoje nós estamos com o prazer de conhecer a Inês, que escreveu O Mistério da Vida. E isso é muito, muito importante. Nós precisamos conhecer o que é que no mundo se fala sobre concepção, sobre o nascimento, sobre a importância da gestação dentro da vida de alguém. É muito importante que as pessoas entendam que isso já está andando pelo mundo. Isso não é uma coisa localizada. Nós precisamos ver e ouvir a todos. Vamos lá, Inês. Olha, um grande prazer, doutora Leonora. Eu não sei, não tenho palavras, eu estou muito feliz desse encontro maravilhoso. Eu já acompanho esse trabalho do Ciência do Início da Vida já há algum tempo, com uma grande admiração, porque é exatamente, na verdade, esse conhecimento que leva a uma ideia da paz, de um mundo mais pacífico, se a gente cuidar realmente de uma concepção consciente, né? E aí, me conta aí sobre o teu livro, como é que estão andando as coisas? Então, eu sou psicoterapeuta infantil, né, junguiana, eu estudei aqui psicanálise em Heidelberg, e no meu curso eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Janos, que é um dos pioneiros da psicologia pré-natal, e um pioneiro e revolucionário. Então ele é odiado e ele é amado, né? Assim, porque ele trouxe conhecimentos, né? Maravilhosos, e trouxe também toda a teoria do Otto Rank na época, 1924, trauma do nascimento, mas aí, um pouquinho antes até o Graba, que foi o fundador, né, da Associação da Psicologia Pré-Natal. E, na verdade, no Instituto, infelizmente, ele não foi muito ouvido. O Dr. Janos é uma pessoa absolutamente culta. Ele Uhum. viaja o mundo inteiro, acho que vocês se encontraram em Moscou, né? Tá. O direito da criança. E, mas parece que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Mas agora a gente está começando assim a reconhecer. Ele fez com mais dois amigos, um artista plástico e um não é ginecologista, ele é pediatra que trabalha na. Eles fizeram um compêndio da psicologia pré-natal em 2001. Quer dizer, foi uma coisa assim bem interessante, que na verdade esse tema já tem mais de 100 anos, né, que se Olha. fala. E eu fiquei assim apaixonado por esse tema. E na época, bom, eu já com 17 anos eu tinha lido já o Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung, Uhum. e eu me apaixonei pelo livro e fiz um teatro, Vento Forte, do Ilo Krugli. E o Ilo Krugli, do Rio, ele era do Rio e trabalhou com a Nise da Silveira. Ah, Então, no teatro, o Vento Forte, a gente trabalhava todos os símbolos e era uma coisa muito, muito interessante. Depois eu fui para a França. Na França eu estudei antroposofia, como fala, a educação antroposófica, Waldorf, porque eu sempre me interessei pelas artes, né? E depois fui fazer música, e eu sou musicoterapeuta, e depois eu resolvi me aprofundar ainda mais. Aí eu fiz a psicanálise.
E quando eu encontrei o Dr. Irianos, foi assim um divisor de águas para mim, porque eu trabalhei já desde da minha formação, eu trabalhava com Play. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas não são simbólicas, mas pré-simbólicas, né? Quando você trabalha com areia e deixa os traços, na verdade, o tato é o primeiro sentido, né? Na barriga da mamãe, explorar o- a barriga da mãe. Então, para mim, a caixa de areia era praticamente a reviver essa experiência. E eu me aprofundei, comecei a escrever artigos científicos e tudo. E aí depois aconteceu uma coisa muito que virou assim a minha vida. Eu perdi o meu sobrinho com 26 anos e uma morte muito triste. E eu falei, como é que eu posso? Qual é o maior conforto que eu tenho quando eu penso nessa pessoa? E eu olhava sempre a estrelinha que estava no céu e falava, ele está lá como a estrela. E quando eu fui para o Brasil para ficar com a minha irmã, de repente, 2 horas me fechei no quarto e, e comecei a escrever esse livro que chama O Mistério da Vida, a Estrelinha que Encontrou Sua Voz. E, na verdade, com esse livro, foi o meu primeiro livro infantil, que justamente eu pensei nessa relação entre o macrocosmos, que é a estrela, e o microcosmos, que é a célula, né? A estrela que se transforma em célula na barriga da mamãe. Então, o Big Bang, que aparece assim no nível macrocósmico, ele é o mesmo Big Bang que acontece na concepção, na hora da concepção, né? Porque a gente fala, existe até um movimento, quase uma faísca invisível, né, de luz que acontece no momento da concepção. Mas esse assunto, acho que a senhora sabe falar melhor do que eu, essa faísca de luz. É isso mesmo. Essa faísca, hoje, é impressionante, né? Mas a física já tem bastante tempo que descobriu que nós somos estrelas do universo e nós somos o universo. Então, e que nossa intenção é a intenção do cosmo. Então, olha bem, isso já tem anos que a física sabe. E nós continuamos falando de uma física que não existe mais. E mais, a biologia foi também junto. E ela foi também junto e se descobriu há muito tempo, o Gava Jajev, que nós temos exatamente 23 mil genes só. Esses 23 mil genes, eles, na verdade, respondem a um comando de voz, que você pode mudar o seu DNA, escrever e mudar. Então, e mais, que esses 23 mil genes, eles falam com o universo. Ou seja, nós poderemos fazer uma mutação genética com o universo em cima do nosso DNA. Agora, olha a loucura quando ainda boa parte, especialmente nos Estados Unidos, eles mentem que existe 123 mil genes. E o pior, ficam dizendo que tal do DNA corresponde a tal doença. Quer dizer, o câncer nem existe, como o Stephen Lanka mostrou, como o Hammer mostrou, né? Heike Hammer mostrou, não é nada disso, e eles inventam
que uma jovem vai ter câncer porque está lá no DNA e arrancam a mama dela. Jovem estudante indo para a universidade. Então, veja bem o que é de atraso que a gente ainda está, tanto na física quanto na biologia. Então, essa nova biologia, que não é nova, porque ela já está aí há quase que 20 anos, essa biologia que nos comunica a nossa realidade, nós somos fractais do Criador. Olha que nós não poderemos mudar. Um universo. E essa informação é tão importante porque não dá para se fazer ciência sem a espiritualidade, ou psicoterapia sem a espiritualidade, sem esse embasamento espiritual. É impossível, né? É uma coisa só. Na verdade, nós que somos sete corpos, né, como a antroposofia mostra bem claro, é um só é material. Os outros todos são corpos sutis. Sim. E esses corpos sutis são os que, de alguma maneira, se comunicam com o universo. Então, nós vivemos uma coisa incomunicável que é só, não tem jeito, o diagnóstico só é, eu chamo, não é diagnóstico, é maldição, porque não tem solução, nada tem solução, e é uma coisa muito doente, porque não é nada verdadeiro. Então, imagina quando um casal vai conceber e ele tem uma memória casca, porque aquele ser já esteve com ele muitas vezes em outros tempos. E Uhum. agora ele vem porque ele é amado, querido, desejado e com todo amor. Uhum. Nesse momento, essa pessoa está sendo, de alguma maneira, trabalhada para ser sã, feliz. Uhum. Aí que dá. A gente não ouve as pessoas dizerem: eu vou ter um filho feliz. Mas é isso. Eu vou ter um filho feliz. Porque Sim. esse filho será feliz. Porque no meu script aqui, eu, a, o meu marido, o meu filho, nós três combinamos isso. Na verdade, eu acho que é o mistério da Santíssima Trindade, né? Que a Santíssima Trindade aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Onde é que está a mulher, né? Aí eu fico pensando, gente, ou então a história do pecado original, né? Nós nascemos com um pecado original, esses sentimentos arcaicos de culpa e de vergonha, que é muito triste, né? Saber que o nosso direito de ser encarnado aqui nessa terra é realmente ser feliz. Por exemplo, nesse livro eu falo a estrelinha que encontrou a sua voz, voz simbolicamente, é aquilo que nos revela, né? Aquilo que como eu comunico com o mundo, qual é a minha mensagem, né? Não Uhum. importa, dependendo, cada um tem a sua essência, né? Uma psiquiatra vai trabalhar com as almas, um arquiteto vai fazer casas, e até as flores têm as essências, né? A lavanda tem um cheiro maravilhoso, a rosa tem outra missão. Isso é muito, muito profundo, né? Sim, e mesmo esses mitos estão na época deles se transformarem. Eu penso que é preciso que o Cristo não falou em pecado, Uhum. e Isso. ele falou em liberdade.
Esse é o Novo Testamento, né? Não é a velha ética do Velho Testamento, né? Que E a o irmã Velho falou. Testamento, de alguma maneira, coloca as pessoas num não desejar descobrir. Né? Eu não quero saber, já sei, Exato. mas eu não sei. Aí que tá, Sim. eu não sei. Eu sei que Cristo disse amor. Ouviram os que vos disseram, pois eu vos digo, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ou seja, tenha amor ao próximo como a si mesmo. O como a si mesmo é o exemplo. Então, mas eu não me amo porque eu tenho culpa. Então a culpa, de alguma maneira, veta a, Isso, a liberdade e o amor. exatamente. E aí, aquilo que o Jung fala, saindo do amor, você cai no poder. Hum, Que o contrário de amor não é ódio, é poder. Então, hum, como que a gente sai dessa? Saindo do pecado. O pecado imperdoável. Esse pecado imperdoável, ele nos coloca numa situação de prisão uhum. muito séria. É, é. Eu acho também que, assim, nesse sentido de culpa, eu fico pensando numa concepção indesejada. Uma Hum, criança que foi indesejada, ele já vem com esse sentimento, a vida não é legítima, por isso os casos de suicídio, por isso que eu acho tão importante, ou mesmo a gente fala, todos os ditadores, né, Stalin, Hitler, todos tiveram uma infância traumatizada. Olha a importância política da infância, de esclarecer a importância, até no nível, não só espiritual, no nível celular, o que acontece com o nosso corpo, quais são as mensagens, né, da memória implícita que a hum. criança. É muito importante, por exemplo, com tanta documentação que associou a gravidez indesejada com criminalidade, desde 1978, que um dos países que resolveu fazer alguma coisa foi a Holanda. A Holanda, eles começaram a fazer cartas para as mulheres e fazer orientação. O que que aconteceu? Em nem 20 anos, eles fecharam a 23ª penitenciária por falta de preso. Então, tem dúvida, também a Suécia, também a Finlândia, também a Dinamarca, a Hungria, o Irã. Então, o sul da Alemanha. Então, vê bem, se nós já sabemos o que é preciso, que é esse aconselhamento, exatamente explicar, e é isso que eu estou colocando, coloca na escola. Se as pessoas souberem, aí você não achou um mundo sem penitenciário, É, um mundo sem crime, porque a relação de crime, drogadição, suicídio, depressão, está toda ligada com a questão da gravidez indesejada. exatamente. Então, É, para que viver isso que já se sabe? E veja bem, desde 1978, que os países, inclusive o Brasil, é signatário de um documento com a ONU e outros tantos documentos que apareceram, que estão ligados a vamos fazer um programa de educação. educação. Quantos programas? Não tem mais de 5 países com esses programas, Uhum, desde uhum. 78. Portanto, eu vejo assim, há uma intenção, porque já sabe o resultado, há uma intenção. Porque, por exemplo, tá, as mulheres tendem a usar mais droga.
as mulheres tendem a praticar pequenos roubos. Então, já sabem. E a vivência, imagina você entrar nesse mundo com a sensação de que você foi intrusa. E essa sensação não sai de você, está na tua célula. Porque Exatamente. aquilo que o Jung falou, basicamente, os traumas que existem na pequena infância são reprodução do trauma criado na concepção. Então, houve a situação de sua indesejada, houve a situação de não queria você, babá, babá. Isso vai se reproduzir em traumas na primeira infância. Uhum. Então, aí, vamos acabar com os traumas na primeira infância, vamos melhorar a concepção. Que ele costumava dizer que essa preparação dura em torno de 3 anos. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher teriam que se livrar das situações que aconteceram na primeira infância deles, porque senão o filho reproduzirá. Que ele diz, criança não adoece, criança simplesmente reproduz aquilo que aconteceu no seu inconsciente naquele ano. Uhum. Então, olha isso e vê. Mas acontece o seguinte, as pessoas não querem olhar, não querem ver, porque elas foram educadas desde sempre a não ver a verdade. Eu vejo até na psicoterapia, no meu consultório aqui, que eu sempre, na anamnese, eu sempre pergunto como é que foi a concepção, como é que foi a gravidez, como é que foi o nascimento. E as mães falam, mas o que que tem a ver isso? É assim, o que que tem a ver isso, né? Ou o que que você, por exemplo, uma coisa muito importante é, às vezes a criança vem com 10 anos, 6 ou 8 anos, e aí eu pergunto para a mãe, que aconteceu? Teve algum acontecimento na sua infância, quando você tinha 8 ou 10 anos, ou no seu marido? Aí vem, eu perdi meu pai. Então, é incrível como a força do amor que essa criança tem de desenvolver praticamente um sintoma para trazer os pais, para a gente poder trabalhar esses traumas transgeracionais, né? Isso é o que move, a força do amor, como você falou. É muito, é muito interessante, né? E interessante também para mim é ver, por exemplo, quando eles desenham ou quando eles fazem uma cena de areia, ver essa memória implícita nas encenações da areia, nas figuras. Isso é muito impressionante, porque a criança sabe, ela tem essa, não conscientemente, mas inconscientemente, ele está trazendo um tema para ser trabalhado, né? E a nossa tarefa como psicoterapeuta é praticamente traduzir essa linguagem inconsciente, né, em imagens e poder fazer uma ponte entre as crianças e os adultos. A criança fala tudo Tudo. simbolicamente e, e aquela coisa, quando a criança é, adoece, ela, na verdade, ela está sacrificando para lembrar a mãe ou ao pai o que eles têm que consertar dentro do É, inconsciente, né? exatamente. E eu queria saber, na tua experiência, o que você tem observado dessa coisa que os russos falam, que aconteceu depois de 2010, que as crianças são muito mais telepáticas do que eram? O que Uhum. você tem visto? Tem. Eu percebo que as crianças.
Quer dizer, são duas direções diferentes. Tem criança aqui, pelo menos na Alemanha, né? Tem crianças que são tão fissuradas por essa tecnologia, né? Smartphone, que elas se afastam da Natureza. própria essência. É. Mas tem outras crianças, claro que eu estou numa situação praticamente um pouco privilegiada, porque os pais trazem as crianças, né? Então, são crianças que, é, que, que são amadas pelos pais, né? Mas eu trabalho também com muitas crianças que são adotadas, ou crianças de família, como fala, eu não sei como é que fala isso, Pflegefamília, família que não adota, mas pega em custódia, né? Como fala? Uma família que pega a criança para casa e ela recebe um dinheiro do governo, né? Em vez da criança ir para um orfanato, ela vai para uma família. E, e eu percebo que as crianças que são as mais traumatizadas, elas têm uma intuição, elas têm uma incrível, elas têm uma criatividade e elas estão numa outra esfera. Eu vi uma menininha, por exemplo, de 6 anos que conversava com as árvores, né? E a mãe falava, mas a gente até fez na intervenção, mas isso é muito estranho. Gente, isso é uma hipersensibilidade. A criança está milhas é, do que a gente, da nossa percepção. Porque como a gente vê esses 7 corpos sutis, claro que ela está sentindo energia, ela está sentindo, né? Isso isso é muito gratificante, na verdade, trabalhar com as crianças, né? Porque a gente fica num universo onde a espontaneidade, a criatividade, ela tá à flor da pele, se a gente deixar, né? Elas Olha, têm que ter a possibilidade de poder se expressar. E elas se expressam, né? Através de música, pintura, cenas de areia, elas se expressam em muito, muito bem, né? coisa interessante, quer dizer, você tem observado mais em crianças que tiveram uma infância mais difícil. É. E engraçado que aí a gente vê a questão, a moeda, assim, na verdade, o trauma é uma moeda de dois lados, né? Porque aí a gente trabalha a resiliência, né? Então, as crianças que elas têm a oportunidade de se autoexpressar, de dançar, de fazer música, de fazer uma cena de areia, elas estão, na verdade, se descobrindo, né? E isso é bem interessante. E geralmente crianças também que às vezes até falam para os pais, olha, não joga papel aqui no lixo. Não olha a nossa natureza. Crianças que têm muito mais um sentido ecológico do que os pais, né? Que aprendem os pais, não pode fazer isso, tem que respeitar a natureza. É lindo, né? É lindo. Muito, muito mesmo. Eu É, vejo essas crianças, elas estão nascendo com uma consciência mais elevada, sim. bem mais elevada. Elas fazem observações muito pequenininhas, às vezes 3 anos, 4 anos. Elas fazem observações para os pais que você fica assim. É verdade. É É verdade, impressionante, essa. muito impressionante. Então, aí eu fico pensando, se todas essas crianças forem nascidas de concepção consciente, tu já imaginou que nível de consciência a humanidade não vai ter? Exatamente. Isso foi.
esse foi a minha ideia, porque que eu escrevi esse livro, que na verdade algumas pessoas falam, ah, mas não é livro para criança pequena, porque eu falo da célula mãe, do espermatozoide, mas assim, uma forma de conto, conto de fada, né? Assim, mas a minha intenção foi a mãe ler para o filho e a mãe entender, né? E a criança, ela absorver o que está por trás, simbolicamente, né? Que teve muito amor que uniu essas duas células, que aí dessas duas células aconteceu um milagre da vida, né? E aí foi desenvolvendo e isso que eu acho que é importante e conscientizar a mãe também da maravilha do próprio corpo dela que permite, né? Aceitar essa concepção que é o vaso alquímico, né, o vaso sagrado. Verdade. E, é, e isso, na verdade, eu leio muitos livros com as crianças também, quando elas vêm, mas para mim foi uma espécie de, era uma lacuna. Tinha alguns livros que falavam, ah, de onde você vem, mostra a barriga da mamãe, não sei o quê, mas no nível celular, eu não encontrei nenhum livro que explica para uma criança como é que ela foi concebida. Não tem, né? Não Porque a tem. gente está muito, a nossa consciência está muito focada no visível, mas aqui é um mistério que é invisível, a faísca de luz que acontece na barriga da mamãe, E né? eu já coloquei dentro do Instagram, tanto a imagem da concepção, que emite uma luz, e quanto a própria, quando o óvulo está lá dentro, também emite luz. Então, na verdade, dar à luz é uma expressão idiomática de uma coisa que é real. Uhum. Então, eu vejo isso assim, quando começou, eu coloquei até no meu Face essa imagem que foi na a primeira imagem foi descoberta na década de 70, que foi o espermatozoide encontrando o óvulo, né? São só 50. Outros não têm o mesmo DNA, não vão, só vão atapetar. Aí, Uhum. esse 50 é quando há o encontro, é o óvulo que se abre e recebe. E ele recebe só 50 daqueles que vêm. Então, que vem metade da velocidade. Aí, depois, quando existe mesmo a nidação, existe, então, uma luz que se expande. Então, aí as pessoas ficaram encantadas de descobrir que existia luz. Mas isso é uma coisa que se sabe desde 1970, mas não se fala. Né? É aquela coisa, Uhum. não se fala. Porque é outra experiência que as pessoas descobrirem que elas têm uma luz. E aí, uma das coisas que você falou sobre a questão da coisa eletrônica, né? Eu venho andando pensando, estou te falando, até para você também ter essa ideia, é para começar a gravar conto de fada dos irmãos Grimm. Ah, Pedir para os pais pegarem o celular e, no máximo, uma hora por semana, pode começar por uma hora por dia, e aí trocar. Ou ouvir o conto de fada, ou praticar telepatia. uhum, Mas nada de celular. Por quê? O celular, ele está destruindo, isso foi mostrado na França, ele está destruindo o cérebro, em uhum. definitivo. Então, o que estão fazendo é de propósito, né? Para É, destruir o cérebro das crianças. As crianças estão ficando com falta de memória. Tem criança que está devolvendo prova sem escrever nada, porque não se deu conta que aquilo era prova. Imagina. Então, não que eu acho prova bom, porque
É aquela Uhum. coisa, é o professor que tem que saber o que que ele ensinou e não a criança que tem que provar. Mas, de toda e qualquer maneira, é muito sério a coisa da falta de memória nesse nível. Então, tem que fazer urgente atividades que refaçam o cérebro da criança e Certeza. tirar o celular. As pessoas E ainda mesmo, não estão desconfiadas da gravidade da história. é, e mesmo a questão da motricidade, né, da criança escrever, agora na Finlândia, eles estão tirando todos os Tem computadores da escola, no Silicon Valley, os bambãs da informática, os filhos, os próprios filhos não usam, né? Olha só que coisa, né? Então, e acho que essa radical, informação, né? né? Eu E acho que os a gente filhos tem do que, pessoal lá, não, nenhum deles tem exatamente. celular, nem escola, nada. E o que está acontecendo é essa gravidade. Eu vi as fotos cerebrais feitas na França dessas crianças que estão usando o celular. A destruição cerebral é grave. Grave. E os pais ainda não se dão conta. Ah, não sei se você tem reparado aí, há uma coisa dupla. A mãe, de certa maneira, quer tempo livre para ela. Uhum. E, de alguma maneira, isso fica funcionando como no passado foi a televisão, só que é muito pior. É, a criança fica com o celular. É. Só que a criança vai atrofiando. E eles estão vendo muitas crianças com escoliose, problemas de coluna, os mais diversos, alteração Uhum. de caminhar. Tudo isso graças a isso. E as Uhum. pessoas têm que começar a acordar, porque eu Exatamente. fico besta assim, a criança vai, a mãe leva no fisioterapeuta. Aí se pergunta, mas peraí, quanto tempo essa criança usa celular? Ah, o dia inteiro. Então por que tá usando fisioterapeuta se na verdade o problema é que ela não tem uma atividade física? Exatamente. É. É. Eu vejo isso como uma coisa muito grave que a gente está vivendo. É. Eu acho também muito grave, por isso também a ideia de escrever um livro onde a mãe, como nos velhos tempos, né, a mãe lê para os filhos e eles acompanham, como eu fiz com as minhas filhas também, né? Sempre a gente, antes de dormir, lia um livrinho, qual foi as coisas importantes do dia, porque eu acho que o sentimento de gratidão é tão importante. A gente tinha um ritual, as três coisas boas que aconteceu no dia, né? E é esse contato de acolhimento que é tão importante, né? Muito, E isso que é informar os pais, a mãe, o pai, como é importante essa presença, né? Sem a tecnologia, o olhar, o tato, né? É tão importante. E hoje em dia parece que o livro virou uma coisa obsoleta, né? A gente só vê vídeo, né? E isso é muito não, as triste. pessoas ainda não descobriram que tecnologia é ninguém. Quer dizer, peraí, é melhor eu ter uma relação com uma pessoa ou com ninguém? Uhum, Porque ninguém é, é uma coisa, né? E eu estou tendo exatamente. relação com uma coisa. É muito grave, né? Teve esse filme, não foi? Como é que chama o filme que ele se apaixona pela inteligência artificial, né? Um robô? Eu não sei o nome do filme, eu esqueci. Mas é impressionante de ver a solidão das pessoas, né? A E solidão não tem a falta de olhar, de tato, né? E isso já começa na infância.
né? É terrível, é terrível. E é uma coisa que a gente não pensava em viver, que as pessoas, de alguma maneira, criassem animismo com objeto, Hum, porque é, está atribuindo a um objeto uma coisa que não pertence a ele, alma. é, Não é nada, nem é ninguém. É preciso pegar, criar atividades, atividade física, principalmente as crianças até depois de 7 anos, fazer as meninas fazerem balé, os meninos fazerem judô, natação, alguma coisa que trabalha porque o que eu percebo é que eles não se dão conta do físico deles. exatamente. As crianças, elas, todo mundo estão respirando, eles não conseguem sentir o corpinho deles, eles não conseguem. Eles não têm Exatamente. a possibilidade, e o conhecimento vem através do corpo, né? Das Não, é possibilidades de explorar assustador. o corpo. A É, criança com deficiências de caminhar, e ela não se dá conta. é, É uma é, coisa terrível. E o que eu vejo é o seguinte: aonde é que está o pai e a mãe para tocar no físico, aonde não está exatamente. bem? É, Dá bastante amor ali. Fazer reiki, fazer o que for. Por que uhum, você não pode, como mãe, aplicar algo com a tua intenção de cura? A exatamente. mãe tem toda a capacidade de cura. Por que ela não pode aplicar essa intenção de cura? E há E, um abuso hoje de ir a médico, como nunca foi. As pessoas resolviam em casa as coisas. Tomava chá, uhum, fazia isso, fazia aquilo. Agora não. É o médico que vai dizer alguma coisa que acaba pedindo, sei lá, cirurgia, não sei o que mais. Uma coisa que um chazinho, um emplastro, era simples. é, é verdade. É, voltando a essa ideia do tato, a gente tem na nossa cultura também, cultura africana, né, o cafuné. E eu fazia sempre cafuné para as minhas filhinhas, fazia na barriguinha, né, o cafuné, cantava uma música e tal. E eu lembro que a minha segunda filha, quando ela foi para a escola maternal, ela chegou para a professora, eu quero um cafuné. A professora falou, que cafuné? E ela veio me perguntar, cafuné, o que é isso? E aí eu fui explicar para ela. Então, essa coisa da raiz mesmo, da nossa cultura, cafuné, me dá um cheiro, me dá um cafuné, está se perdendo, né? E isso é muito triste, porque faz parte da nossa cultura, da nossa língua, do carinho, do abraço, né? Eu acho que é muito importante. E é uma É, cultura, a cultura brasileira é muito carinhosa, é, uma coisa típica. Então, muito, é tirar uma parte essencial da língua, exatamente. da vida. É, E assim, é muito especial, é muito especial. E, no entanto, isso tudo foi tirado pelo celular. é. Você não ouve mais mãe falar para filho, vou te dar um cafuné. Não, É vou te dar, verdade. É sabe, muito eu triste. vou te dar o Wi-Fi, o não sei o quê, enfim, essa taquitanda toda, mas cafuné não, virou Vamos estranho. fazer uma campanha, uma campanha, né, da Cafuné.
para as mães, né? Explicar para as mães cantarem a música, porque elas não cantam mais, né? Cantarem para os bebês as músicas, cantiga de niná e fazer cafuné, né? Isso. Ouvir contos de fada, que faz bem, Exatamente. né? Porque É, aquele conto que você ouve, ele fica. ele fica. Os contos que eu ouvia quando eu era criança, fica. Fica até como é, uma maneira de viver Uhum, que você deve fazer, né? Então, são coisas para a vida inteira. Não é à toa que eles saíram pela Europa inteira catando história que são iguais às histórias dos contos árabes, dos contos chineses, é tudo igual, porque o consciente coletivo é o mesmo, né? Então, esses contos, eles servem como orientação de vida. uhum, E você, é aquela coisa, você está dando orientação de vida, que é planta, que é ouro, ou então está dando nada, uma uhum, tecnologia que não é coisa nenhuma. exatamente. Então, é perguntar para as mães, o que você está dando para os seus filhos? É. É o alimento da alma, né? A mesma coisa de ouvir uma música, né? Que música que a gente ouve, né? Qual é o alimento, qual é a frequência que a gente quer ter, né? É isso Isso aí. é sério. Muito, muito sério. E aí, estamos na hora, né? Então, olha, Inês, eu te agradeço imenso. Foi o máximo ter essa entrevista. Vai ficar, as pessoas vão ouvir, porque está na hora de ouvir o essencial. Quem quiser comprar o Coisa livro boa. na descrição. Ó, quem quiser comprar o teu livro, está na descrição. Ah, que bom, nossa, te agradeço muito pela Ah, o livro oportunidade. do Ianos foi traduzido? Ele, o Ian, eu dei o livro para ele, né? Ele ficou encantado e a ideia desse livro ele é em alemão e em português, né? Então, porque eu escrevi originalmente em português mas aqui tem muitos casais bilíngues, né? Ou mesmo no Brasil, a minha ideia seria também talvez fazer só uma versão português para ser mais acessível para as pessoas. Ah, tá. Eu estou procurando uma editora e tal, mas por enquanto tá aqui não sei se dá para ver, Não, engraçado, ele some. Ah, agora não, agora dá para ver. Tá, é, beleza. a ilustração é de um artista muito bom, Vini Uehara. Ele fez quase que é um conto de fadas mesmo. São ilustrações muito, muito bonitas e espero que seja uma contribuição Vai ser, para com certeza, porque nós estamos começando a semear esse conhecimento. Ainda coisa não boa. tem uma difusão do jeito que precisa, mas eu te Uhum, uhum. agradeço imenso porque a tua contribuição é importantíssima. Nossa, foi um grande prazer, também uma honra para mim conversar Obrigada, com você e obrigada, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Muito, muito bom. obrigada, muito obrigada. E quando vier na Alemanha, a gente se encontra, por Ah, favor. sim, com Tá certeza. bom? Tá bom. Até Um mais. beijo. Tchau, querida. Tchau.